Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Viva. E neste episódio, Miguel, trouxemos também mais um convidado e temos connosco Ricardo Ferreira Reis, professor da Universidade Católica. Olá, Ricardo, bem-vindo. Para o apresentar também e para justificar a sua presença aqui neste tema que vou apresentar de seguida, o Ricardo é um dos 8 académicos que formou um think tank sobre as soluções para o aeroporto de Lisboa. São 8 académicos da área das finanças e da engenharia e vai-nos ajudar aqui também a perceber um bocadinho toda esta discussão que tem vindo a ser tida em relação ao aeroporto de Lisboa. E apresenta assim também o tema que vamos pegar já a seguir, que é de facto esta longa novela do aeroporto, uma história com 5 décadas e com muitos recuos e avanços. Depois da polémica revogação do despacho do ministro Pedro Nuno Santos, António Costa e Luís Montenegro sentaram-se finalmente a discutir o dossiê, mas a única conclusão a que aparentemente chegaram é de que são precisos mais estudos sobre as várias localizações em cima da mesa, incluindo uma nova ideia que parece ter surgido agora recentemente, a ideia de Santarém. Miguel, Governo e Oposição continuam a empurrar com a barriga uma tomada de decisão sobre o aeroporto de Lisboa? Bom, antes de responder diretamente à tua questão, fazer aqui só uma nota prévia e algumas declarações de interesses. Nota prévia. Eu nunca estudei tanto para um programa teu e tenho chegado a tão poucas conclusões. A informação, a catadupa de informação, o volume de informação disponível, mas tão contraditória é tal que para um cidadão que se queira informar não é fácil. Lá está, são 5 décadas e é de novela. difícil separar aquilo que a informação técnica saudável e independente daquela que existe interessada em interessar. É muito, muito complicado. Depois de dizer a declaração de interesses, que eu vivo em Sesimbra, tenho 2 imóveis no distrito de Setúbal e dava-me um jeitão enorme de ter um aeroporto na margem sul, mas a conclusão a que eu chego, e depois vais-me para perguntar, felizmente não é aquela que é mais cómoda para mim, porque aquela que é mais cómoda para mim não me parece que seja a melhor para o país. Em relação à tua pergunta, saber se há... Eu sinceramente já senti mais esse empurrar com a barriga do que propriamente os últimos dias, as últimas semanas. Claramente parece-me que tudo se encaminha para começar a haver uma conclusão, mas não é por vontade, é porque Portela está a arrebentar pelas costuras. E politicamente não é aceitável termos mais imagens de centenas e centenas de pessoas, de turistas, de convidados, de cidadãos portugueses, a passar o horror que passam na Portela. Portanto, já vem tarde. Dizer que do estudo que fiz, consegui ter apenas 9 pequenas conclusões que depois no final tu vais-me deixar ter também, poder apresentá-las, mas acho que o Ricardo terá muito mais para nos poder ajudar tecnicamente do que aquilo que eu poderei dizer. A questão de empurrar com a barriga, já foi o seu tempo, parece que por frutas circunstâncias, nós vamos ter decisões muito rapidamente. Ricardo, quando olha para este dossiê do aeroporto, como é que vê toda esta indecisão, que são uma indecisão de décadas, sobre como escolher a melhor solução aeroportuária para Lisboa? Olha, desde já, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Faço, de facto, parte deste grupo de 8 especialistas em economia, que é o meu caso, ou finanças, mas, sobretudo, em engenharia civil e ambiental. E, portanto, essa é a dimensão técnica de que o Miguel falava, que é muito contraditória aqui, até porque todo o contexto do próprio aeroporto vai evoluindo. Ou seja, o estuário do Tejo hoje não é o que era há 5 anos atrás. Quer dizer, não tem nada a ver com a pandemia ou com o que quer que seja. Eu dou-lhe um pequeno exemplo que se aplica à solução que nós achamos que é mais pertinente, que é a Alverca, nomeadamente no Mochão da Póvoa, que é um pequeno ilhéu que existe à frente do aeródromo de Alverca. Tinha um dique que rebentou e a passarada fugiu toda para precisamente o Montijo e Alcochete. Portanto, isso é uma alteração de condições que tem muito a ver com o protelamento que estamos a ter. É que as coisas hoje não são o que eram o ano passado com o Covid, há 3 anos com o fluxo de turistas, há 4 anos com a situação ambiental que havia. E, portanto, esta evolução tem muito a ver, ou este adiar de decisões técnicas tem muito a ver com a própria dinâmica e a própria pressupostos que existiam técnicos terem-se alterado. Outro motivo para o adiar da decisão é que o aeroporto de Lisboa tem uma pista que é espetacular. Foi muito bem feita e muito bem pensada há 100 anos atrás. Todo o ambiente aeroportuário de Lisboa foi muitíssimo bem pensado nos anteriores regimes. É certo que era mais fácil politicamente tomar decisões políticas
sem tanto assento técnico como é agora. E, portanto, estas divergências depois eram resolvidas. Mas o aeroporto de Lisboa provou ter condições para aguentar largas décadas, ainda para mais no estado em que está, do ponto de vista aeroportuário. Ricardo, e faz sentido fazer obras, como defende Luís Montenegro, para melhorar, pelo menos no curto prazo, o espaço disponível na Portela? Faz. Deixe-me explicar-lhe desde já uma pequena realidade sobre o aeroporto da Portela que lhe explica porque é que faz sentido este tipo de coisas. O aeroporto da Portela tem uma pista muito longa, mas nem toda pode ser usada. O aeroporto da Portela originalmente teria 2 pistas. A impossibilidade de estender uma das pistas para o Prior Velho obrigou a que ela rodasse 10 graus e fosse a pista que está feita, que agora passa ao lado do Prior Velho. É uma pista bastante longa, muito segura. Nós nunca tivemos nenhum acidente de registro no aeroporto da Portela, excetuando o desastre de Camarate, ou o atentado de Camarate. Claro. O que explica a própria dúvida se é desastre ou atentado, prova o meu ponto de que a segurança da pista é bastante grande, quer dizer, não há grandes dúvidas que não foi nada da pista, foi qualquer coisa do fatores externos, ou internos ao avião, ou externos ao avião, mas não à pista. E, portanto, a segurança destas pistas nunca foram postas em causa. Mas ela tem um defeito, que é, sendo muito longa, não tem um taxiway, portanto, aquela parte onde os aviões circulam até à ponta da pista, que acompanhe toda a pista até à sua cabeceira. Nomeadamente à cabeceira norte, à cabeceira que está do lado da Cril. Isso impede que que se consiga usar uma parte da pista apenas. Aliás, está-se a usar uma parte da pista apenas, mas é a parte sul. Por isso os aviões aterram tão próximo da segunda circular. As obras que estão a ser feitas possibilitariam que os aviões aterrassem mais a norte e, portanto, passassem mais acima por cima de Lisboa, perturbando menos a cidade e, portanto, faz todo o sentido pedir que sejam feitas obras de melhoramento daquilo que ali está, que não são ultra dispendiosas, portanto, não é fazer um aeroporto novo, é melhorar o que existe, que permitissem uma utilização do aeroporto em maior segurança. E permitiria também um maior número de voos? Exatamente. E uma sua utilização mais extensa durante a noite. Ou então fazerem um novo aeroporto, não é? Portanto, porque nós precisamos de outro aeroporto. O mais próximo possível do atual, inclusivamente que pudesse usar os dois em articulação, e aí a solução mais próxima e mais expedita disto é aquela que nós defendemos que há. Já vamos à solução de Alverca, para questionar também aqui o Miguel sobre o que é que ele acha em relação a este dossiê e, havendo várias opções em cima da mesa, o que é que lhe parece mais razoável? Construir um aeroporto de raiz ou adaptar as infraestruturas já existentes? Já percebemos aqui que o Ricardo tem informação mais técnica que dá a entender que o Montijo não terá condições para ser expandido. Eu não disse isso ainda. Percebemos das conversas que fomos tendo de Vamos preparação. ao Alverca. O que é que eu posso dizer à tua pergunta? De tudo o que nós podemos analisar, há 2 palavras, e agora se calhar um bocadinho mais, não tão técnico, mais do cidadão preocupado, interessado e que fui estudar. Para tu desenvolveres isto e saber se existem ou não condições para adaptar ou criar tu tens a ver se há condições, em primeiro lugar, o país tem condições para isso. Financeiras. Condições financeiras e segundo, se há necessidade. É porque pode haver necessidade e não haver condições. E pode haver condições e não haver necessidade. A parte que me parece óbvia é que nem uma nem outra. Isto é, não há nem condições, nem há necessidade de fazer uma infraestrutura de raiz e continuarmos a endividarmos por mais 8, 6, 8, 9. Eu nem sei qual é que é o número, porque eu vejo 6 mil milhões de euros até 10 mil milhões de euros. Eu esta semana eu consegui ler tudo. Portanto, parece que é mais 1000, menos 1000. Toma lá 1000, dá cá. Não é. Portanto, 6 mil para 8 mil milhões ou 9 mil milhões ou 10, cada 1000 milhões é muito dinheiro. Portanto, a pergunta é, o país tem condição para isso? Não. Há necessidade? Não, porque existem alternativas. Se essa alternativa é Alverca, se é Santarém, se é alguma das infraestruturas aeroportuárias que existem ao redor de Lisboa, eu acredito, do que li, do que percebi, do que estudei, sim. Portanto, das poucas conclusões a que eu tiro, e que vais-me deixar fenomenal, e vou já antecipar uma, é que não me parece que exista nenhuma necessidade e não existe garantidamente condições para o país de fazer uma infraestrutura aeroportuária de raiz nova. Ricardo, vamos então aqui explicar um bocadinho para que as pessoas também percebam a conversa preparatória que tivemos para este episódio. Porque é que o Montijo não é
tecnicamente uma solução viável, ou quais os riscos que representa alterar a configuração atual do Montijo, e porque é que a Alverca, naquilo que é a análise deste grupo de técnicos, pode ser uma resposta mais adequada às necessidades do país. Desde já agora também uma nota prévia também para esclarecer que aquilo que eu vou dizer me vincula a mim e a mim apenas, e não à Universidade Católica, que não tem uma opinião, nem tem que ter uma opinião formal sobre até porque este grupo é muito um grupo de participação cívica. Exatamente, é um grupo de participação cívica, portanto nenhum de nós tem nenhum interesse imobiliário em Alverca, que eu saiba, mas eu seguramente não, já perceberam pelo sotaque que não, e portanto não tenho rigorosamente nenhum outro interesse, ninguém me está a pagar para fazer isto. Isto é uma participação cívica e académica e, sobretudo, independente. Ou seja, não é dependente de nenhuma instituição, nem de nenhum grupo de pressão, nem nada do género. Portanto, não tenho nada contra o Montijo, acho uma terra lindíssima. Acho que a última coisa que falta lá é um aeroporto internacional, sobretudo porque seria sempre um aeroporto temporário. Ou seja, é uma solução que, ao contrário daquilo que eu lhe descrevi para a Portela, que foi uma solução de multigerações, a Portela, o Montijo seria uma coisa que seria temporária até se arranjar uma outra solução, porque aquilo não tem capacidade de expansão. O tipo de avião que ia lá aterrar seria sempre low cost. Portanto, é uma coisa que interessa à TAP, de certa maneira. E não estou a dizer que a TAP tem grandes interesses ou está aqui a tentar maniatar soluções ou o que é que seja, mas interessa a uma grande operadora que tem um hub no centro da cidade valorizava o hub, naturalmente. Remeteria tudo o que é low cost para a margem sul. O tipo de avião que aterra lá não é intercontinental, não pode ser intercontinental. O tipo de avião em que a TAP está a investir não aterra no Montijo, portanto, porque já são um bocado maiores do que aquilo que aterra no Montijo. Nem é óbvio que as low cost no futuro estejam a voar o tipo de aviões que agora aterram no Montijo e que deixariam de poder aterrar lá. A pista disponível é a pista que tem uma orientação mais ou menos norte-sul, para as pessoas que não tenham conhecimento da base aérea do Montijo. É uma questão de irem ao Google Maps procurar e vão ver isso. Norte-sul significa que encaixa no enfiamento da Ponte Vasco da Gama e a sul no canal de navegação dos catamarãs da Soflusa, que cruzam o rio com os cacilheiros diariamente e portanto, que na maré alta os catamarãs são demasiado altos e, portanto, obrigaria a desassorear mais a sul. Não é óbvio para mim, Miguel, que os teus terrenos ficassem assim tão valorizados pela presença de um aeroporto ali. Quer dizer, a sensação que estamos a ter neste momento em Lisboa ainda pior, porque aquilo que nós temos a sensação em Lisboa, depois do Covid, em que as pessoas se habituaram a viver sem o barulho dos aviões, é que um aeroporto não é necessariamente algo que valorize a parte imobiliária. Na parte comercial, sim. Nos armazéns, sim. Eu entendo que a primeira reação foi de valorização dos terrenos e, portanto, que isso terá favorecido muito as pessoas nas zonas onde se sugerem aeroportos e, portanto, que isso tenha parecido que era uma boa ideia a essas pessoas, mas percebeu-se também que os municípios das áreas circundantes não eram tão favoráveis a isso por estes motivos. Portanto, tem outra dificuldade, é que mesmo no enfiamento daquilo que seria o alargamento da pista para sul, está as instalações químicas do Lavradio, que são um risco. Aquelas coisas que estouraram em Beirute, lembra-se? Sim, precisamente. Estão ali. As nossas estão ali armazenadas. E estão no enfiamento da pista. Já agora, as que estão em Alverca estão ao lado da pista, que é um sítio onde não é de risco de aproximação ao descolagem. Explique-nos então um pouco melhor esta solução de Alverca, quais é que são as potencialidades que tem? Olha, desde logo está a 10 minutos do atual aeroporto, obrigaria a fazer um reduzido número de infraestruturas de transporte, de ligação dos dois terminais de acessos. Está lá a Autoestrada do Norte, está lá a Linha do Norte, está lá o enfiamento da CREL, da A10, se quiser. Está lá o enfiamento da N10, que é aquela estrada de 4 faixas que sai da Ponte Vasco da Gama e vai para norte pela parte interior. Portanto, o conjunto de infraestruturas a serem construídas não implicariam mais nenhuma travessia do Rio Tejo para acesso ao aeroporto. Portanto, aquilo fica ali um nó perfeito
de transportes para toda a região de Lisboa e já agora com um rápido acesso ao norte do país, sem descurar que também haverá rápidos acessos à ligação sul também e sobretudo para todos os lados, portanto o Miguel não ficaria tão longe dos aeroportos quanto isso ali, mas sobretudo ninguém na cidade de Lisboa ficava a mais de 10 minutos da Alverca do que está agora. Precisaríamos, eventualmente, de fazer um monorail rápido de ligação dos dois terminais, que poderiam funcionar articuladamente, como se fossem uma única infraestrutura aeroportuária. Portanto, a Alverca poderia ser vista como uma extensão da Portela, um Terminal 2, neste caso 3, da Portela, ou a Portela ser uma extensão da Alverca, quer dizer, à medida que a Alverca fosse crescendo, isso é perfeitamente possível. No meio consegue-se fazer um hub de infraestruturas de transportes, por exemplo, de parques de estacionamento, que é uma coisa que está a ocupar demasiado espaço na Portela e que seria liberta para ir para o meio caminho. O monorail é uma coisa que demora menos de 10 minutos de ligação entre as duas coisas, ou a própria ligação ao metro de Lisboa permitiria que as populações de Vila Franca e, portanto, daquela zona ficassem ligadas aos eixos de transportes da cidade com uma qualidade muito maior que o que tem, sem que isso implique necessariamente uma valorização dos seus imóveis, embora, de certa maneira, contribuiria para isso. Pois é certa, não haveria qualquer desvalorização disso. A grande vantagem é a proximidade ao rio. A proximidade ao rio faz com que as aproximações e as descolagens possam ser feitas 24 sobre 24 horas. E, portanto, nós teríamos uma capacidade de utilização de um aeroporto que não temos por cima de população, nomeadamente da cidade de Lisboa, na Portela, ou das cidades do Barreiro e do Seixal, no caso do Montijo, ou das cidades de Alcochete, no caso de Alcochete, ou até de Santarém, no caso de Santarém, mas isso... Já lá vamos. Miguel, esta questão dos interesses económicos, dos interesses imobiliários ligados a estes projetos tem sido relevante para criar mais ruído em torno da discussão das soluções aeroportuárias? Acreditar que não é de uma inocência absoluta, portanto, isto é quase normal, isto será com certeza sempre uma grande variável em toda esta equação, tudo aquilo que é a especulação económica, seja ela imobiliária ou de outra, em relação a todo este processo. A questão é, tanto, aceitar isto como normal, sinceramente, para mim faz parte. O que tem que acontecer é os decisores serem imunes a este tipo de pressão e saberem ler de forma muito correta o que é que está a acontecer. E depois é muito importante que se faça o bem para todos e não apenas o bem para alguns. E eu não consigo, e voltamos à questão, porque eu não tenho a capacidade para, como o Ricardo está aqui a dizer, para dizer esta é a opção. Há uma que eu sei, eu só consigo excluir. E volto a dizer, construir de raiz um novo aeroporto parece-me a única solução pouco ou nada óbvia. Lá está pela questão de necessidade aqui. E depois há outras questões, esperar que alguma vez o Ministro das Obras Públicas que venha a adjudicar isto não venha a parar como administrador da futura empresa, como aconteceu com Ferreira do Amaral e Lusoponte com a construção de Vasta Gama. São aquelas coisas que não ficam bem e que algumas décadas depois ainda se cheira estranho como é que isso possa ter acontecido. Não me parece que este ministro tenha essa ambição. Ele tem outras ambições, mas é importante que sejam os decisores, não se misture aquilo que é o tesouro político de alguém que adjudica e depois, poucos anos mais tarde, tendo ali um bocadinho de um período de nojo de alguns meses, aparece como administrador da empresa à qual adjudicou uma empreitada desta envergadura. Isso é o que não pode acontecer neste país. Ricardo, e puxando um bocadinho também a questão para a sua área, quando olhamos para esta indecisão e a falta de decisão em torno de um aeroporto, qual é que é o impacto económico deste longo processo até que se avance com uma solução que possa ajudar a melhorar as soluções de oferta de voos para Lisboa? Eu vou-lhe separar essa questão. Eu penso que estará a pensar no impacto macroeconómico para a região, para o país, para todos. Mas se calhar há aí um impacto económico para a própria concessionária do aeroporto atual que não deve ser descurado. E a concessionária tem alguma vantagem neste protelamento. E eu não estou a dizer que é intencional, atenção, quer dizer, eu não estou a culpar a concessionária por nada. Se quiser fazemos outro programa, mas aí mesmo com o diabo e não com o advogado do diabo, para falarmos sobre esse assunto. A gestão é rentável. Mas a questão é que esta situação é muito benéfica para a concessionária que pode, de certa forma, espremer o limão da Portela
muito mais antes de ter investimentos e custos adicionais. Portanto, há alguma vantagem neste proclamamento para o deferimento do investimento e até porque um novo aeroporto seria concorrencial a este e, portanto, não haveria canibalizaria uma parte do investimento, seria uma coisa mais distante, as pessoas demoram mais tempo a chegar ao Montijo ou ao Alcochete e, portanto, vão ter menos tempo para compras dentro do aeroporto e, portanto, há aqui um interesse claro em que esta decisão, eu não estou, volto a dizer, remeto isso para o tal outro programa que faríamos a seguir, não estou a dizer que a concessionária tenha provocado isto, mas que tem um benefício económico nesta situação, que vai gerindo. Olha, por exemplo, uma das coisas que acontece nesta altura é que em algumas circunstâncias acaba por até poder ser mais benéfica à concessionária pagar a multa e deixar aviões aterrar à noite do que arranjar uma solução para resolver o problema nesta altura. E eu, portanto, percebo isso, mas esse é um benefício económico que não se compara com as perdas que nós temos tido. É que a qualidade de vida, e essa é muito importante, dos cidadãos da cidade de Lisboa, é deteriorada pela utilização extensiva, não queria usar o termo abusiva, mas extensiva, portanto intensa, do aeroporto da Portela no estado em que está. E estes são pessoas que nem sequer andam de avião, ou seja, eu estou primeiro a começar pelos que não andam de avião. Depois, os que andam de avião. Ou seja, nós temos os exemplos nas alturas de pico de filas e filas intermináveis de pessoas que não conseguem apanhar o avião a tempo e horas, de atrasos sucessivos, de uma incapacidade que existe natural, também não é incompetência de ninguém, é uma incapacidade natural de meter o recio na betesga daquele estrangulamento natural do aeroporto. E depois, a dificuldade que nós temos a convencer pessoas que viajaram uma vez e passaram por esta experiência a voltar. E, portanto, esse é o principal problema, que é um impacto muito grande no turismo. E quando nós vemos o que aconteceu na cidade do Porto, por força de uma melhoria considerável do aeroporto e da sua utilização como hub low cost, e o que fez ao turismo da cidade, colocando o Porto e o norte da região norte do país no mapa do turismo, mesmo sem tendo as condições turísticas que eventualmente Lisboa ou Faro têm, ou quando nós vemos o que Faro conseguiu fazer com o seu aeroporto, tornando um hub de turismo que muitas vezes também já precisava de alguma expansão, percebemos que de facto Lisboa está a perder e o país está a perder bastante com isto. Finalmente, desvaloriza a TAP. Ou seja, a TAP não ter um aeroporto que funcione em condições e o segredo da TAP e a vantagem que a TAP tem e aquilo que o ministro Pedro Nuno espera retirar de uma eventual privatização da TAP são as rotas que tem para a América do Norte e, sobretudo, o Brasil. E isso precisa de um hub que faça funcionar corretamente isto, com os aviões a aterrarem e a levantarem próximos uns dos outros, que não obriga os passageiros a cruzarem o rio e meia hora, ou 3/4 de hora, ou 1h30 de deslocação até chegarem ao segundo terminal. Ricardo, eu pedia só muito rapidamente que nos ajudasse aqui a perceber porque é que de repente aparece a ideia Santarém. Nós falávamos aqui da questão dos ganhos que as concessões normalmente dão a quem nelas investe. Porque é que de repente surge esta ideia de Santarém como opção para uma futura solução aeroportuária? Santarém responde a uma aspiração da região centro já bastante antiga. A proximidade ao Santuário de Fátima tem sempre pedido para que haja uma reconversão da base aérea de Montreal num aeroporto, que colocaria um seríssimo problema à nossa Força Aérea. Portanto, essa parte está mais ou menos colocada fora de questão. Portanto, aquilo corresponde a uma aspiração antiga de haver um aeroporto ali naquela região. Feita do outro lado da serra, portanto, do lado de Santarém, ela é a norte de Santarém, portanto é para aí a 20 ou 30 km mais a norte, ainda mais a norte de Santarém, e é o propositadamente. Ou seja, o que é que perceberam alguns grupos privados portugueses? O negócio da concessão do aeroporto de Lisboa é altamente rentável e está a ser altamente rentável. Aquilo foi imprescindível na altura de grande dificuldade financeira, mas o Estado acabou por vender aquilo demasiado barato para a rentabilidade que oferece, sobretudo na extensão de tempo que oferece. Eu chamo a atenção que a concessão acaba em 2062. Eu, que sou um jovem, vou ter 90 anos nessa altura. Portanto,
É uma coisa que é muito esticada no tempo. E, portanto, um novo aeroporto é possível. E não pode ser feito, de acordo com o contrato de concessão que está feito, a menos de 75 km do atual. Daí a escolha de Santarém, que está fora daquilo. Já agora uma nota que é importantíssima. A escolha de fazer Santarém pode ser feita sem qualquer tipo de aprovação, praticamente sem qualquer tipo de aprovação destas comissões. Quer dizer, eles decidirem fazer o aeroporto, fazem, assim sejam aprovados para tal. Não é uma questão que vá conflituar com esta decisão. Só que rentavelmente não há rentabilidade nenhuma em fazer um aeroporto em Santarém se, por exemplo, a opção for Alverca. Perde completamente a competitividade e a atratividade. Não é verdade se for feita uma má opção. Vamos então agora fechar, porque já vamos com mais de 20 minutos de conversa. A conversa de facto está animada. Miguel, para fecharmos as conclusões e uma aposta, quando é que vamos ter novo aeroporto na região de Lisboa? Isso é quase ao nível de pedir-me para acertar na chave do Euromilhões da próxima semana. Eu acho que vai ser mais cedo do que há um par de anos pensávamos. Não vai ser de certeza absoluta no prazo que está estimado de termos sequer uma decisão nos próximos 365 dias, conforme estará para ser. Agora, depende muito da opção. E depois esta era a última parte, que é... Uma coisa é só a decisão não vai ser no tempo que se está a encontrar, porque a história diz-nos que não é. A segunda parte é que, garantidamente, depois quando as obras começarem, vai depender do local, de tudo o que é necessário construir e, mais uma vez, e é a mensagem que eu tenho. E deixem-me só concluir aqui com algumas coisas que eu tinha pedido, que era, nós não precisamos de um novo aeroporto, não precisamos que ele seja feito de raiz. Perdemos imenso tempo, já se gastou muito dinheiro público em estudos. Este custo da decisão é extremamente elevado, o país não é rico, a decisão tem que ter o respeito pela sustentabilidade, não só ambiental, mas também a financeira, mas também não só a financeira como a ambiental, e não vamos poder, de alguma forma, temos que ouvir as pessoas que são independentes, sérias e competentes. E esta termino como comecei, que há muita informação, separar o trigo do joio não é fácil em tudo isto e é importante que os decisores tenham essa capacidade. Ricardo, uma última nota sobre tudo o que estivemos aqui a discutir e sobre o futuro do aeroporto de Lisboa. A nota essencial eu não quero que o aeroporto seja em Alverca para mim. Eu quero que a opção que venha a ser tomada seja a melhor para as pessoas que vão estar cá em 2062, portanto, para os nossos filhos, para o planeta que existir nessa altura, para os turistas que nos vierem visitar e que venham desfrutar nessa altura. Eu não tenho interesse nenhum, se escolherem mal onde vão fazer o aeroporto, é uma opção que fica. O que eu vou é dormir descansado. E, portanto, eu, na altura certa, sugeri uma opção que me parece a melhor possível. E aquilo que ninguém nos perdoará no futuro é quando alguém vier dizer vocês tinham ali uma opção que era perfeita e não a escolheram porquê. E nós, pelo menos, temos que deixar às gerações futuras os motivos porque rejeitamos, e que esses motivos sejam válidos já agora, rejeitamos as opções que estavam em cima da mesa. Ficou aqui o alerta e ficaram aqui as explicações muito bem dadas. Obrigada, Ricardo, por se ter juntado a nós nesta análise e pelas muitas ideias que deixou. Obrigada, Miguel, também. Até para a semana. Está assim concluído mais um episódio do nosso videocast, o Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Cá estaremos para a semana para mais uma esclarecedora conversa. Obrigada.